Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos continuar nosso curso de Eletrônica Digital, abordando uma pequena introdução sobre os contadores assíncronos. Durante a aula, veremos os circuitos contadores, uma diferenciação entre os assíncronos e os síncronos e analisaremos um contador de pulsos assíncrono. Vamos lá? Circuitos contadores são circuitos digitais que variam seus estados de acordo com a sequência pré-determinada, sob o comando de um sinal de clock. São utilizados para contagem diversas, divisão de frequência, medição de frequência e tempo, geração de formas de onda e conversão analógica digital, por exemplo. Os circuitos contadores podem ser divididos em duas categorias: os assíncronos, onde os flip-flops não possuem entradas de clock comuns, ou seja, não tem sincronismo. O clock é aplicado apenas ao primeiro flip-flop do contador. Por isso que ele é assíncrono, ou seja, o clock externo é aplicado somente a um único flip-flop. Já o contador síncrono, todos os flip-flops são controlados pelo mesmo sinal de clock e, portanto, são atualizados simultaneamente em sincronia. Uma forma fácil de se identificar se é síncrono ou assíncrono é ver para onde está indo esse sinal de clock externo. Se estiver indo ao mesmo tempo, curto-circuitado, entre todos os flip-flops, então ele é síncrono. Caso não, assíncrono. Contador de pulsos. Apresenta nas saídas a contagem sequencial em binário. A entrada de clock é aplicada ao primeiro flip-flop tipo T, cuja saída Q controla o segundo flip-flop, e assim sucessivamente. Traduzindo, eu tenho uma entrada de clock, e essa entrada de clock vai para o primeiro flip-flop. Já o segundo flip-flop, o seu clock está ligado aonde? Na saída do primeiro flip-flop. Não está ligado aqui ao clock externo, não. Já o do terceiro flip-flop aqui, que é a saída Q2, a sua entrada de clock está ligada à saída Q1, que é desse flip-flop aqui, no flip-flop anterior. Mesma coisa aqui no quarto flip-flop, que a saída dele é o Q3, A saída dele é o Q3. Porém, a sua entrada de clock está onde? Na saída Q2, que é do terceiro flip-flop. Ou seja, o clock externo é aplicado apenas ao primeiro flip-flop. O segundo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo, e assim sucessivamente. Outra característica que eu desejo aqui destacar é que ele está utilizando o flip-flop T. Qual é a característica do flip-flop T? Caso ele esteja com 0 na entrada e receba uma borda, aí no caso aí uma borda de descida, aqui no flip-flop, no clock, caso a entrada dele seja 0, nada irá acontecer. Ele mantém o estado anterior. Caso a entrada seja como está aqui, 1, ou seja, o 1 está aqui na minha entrada T, sempre que eu tiver uma borda de descida, nesse exemplo aí, a saída, no caso aqui, Q0, terá seu valor alterado. Ou seja, chegou aqui uma borda de descida. Caso aqui seja 1 na saída, vai virar 0. Caso seja 0, vai virar 1. Ou seja, toda vez que eu chegar na borda, ele vai inverter a minha saída, porque o T está ligado em 1. Funcionamento. Antes de mais nada, aplique-se 0 à entrada clear dos flip-flops para que as saídas sejam iniciadas em um nível lógico baixo e depois retorne o clear para 1. Traduzindo, o clear eu vou colocar no valor baixo, que é 0. Quando ele estiver em 0, ele vai ativar aqui esse reset. Caso ele ative o reset, ele vai garantir que todas as saídas sejam iguais a 0. Pois o clock aqui está todo curto-circuitado e ligado a todos os flip-flops. Após isso,
O clear agora pode voltar para 1, que é a situação que ele vai permanecer. Estando igual a 1, ele não vai estar ativado e não vai influenciar a minha saída. Passo 2. A cada pulso de clock, a saída do primeiro flip-flop muda de estado. Ou seja, o meu clock tem um sinal lá sendo alternado entre 0 e 1. Toda vez que eu tiver uma borda de descida, por exemplo, aqui, aqui e aqui, ele alterará o valor aqui de minha saída, que é 0. Ou seja, ele iniciou por 0 devido ao meu clear, e quando receber a borda de descida, ele vai sair do 0 e vai passar para 1. Na próxima borda de descida, ele vai inverter novamente. Vai sair do 1 e vai voltar para o 0. E vai ficar fazendo essa permuta. Um terceiro ponto a ser abordado é que a cada 2 mudanças de estado de Q0, Q1 muda de estado e assim por diante. Ou seja, a cada vez que Q0 muda de estado 2 vezes, como por exemplo aqui, que ocorreu a nossa borda de descida, o estado de Q1 irá mudar apenas uma. Vejamos agora o exemplo. Temos aqui a representação lá do meu diagrama com um circuito contador síncrono ou assíncrono. Assíncrono. Pode ver que o clock só entra no primeiro. E nesse contador, formado por 3 flip-flops T, ou seja, um contador aí de 3 bits, ele vai possuir um clear que é compartilhado por todos os flip-flops. Ou seja, inicialmente, nesse meu exemplo, eu vou colocar o clear igual a 0 e depois coloco ele para um nível lógico alto. Dessa forma, inicialmente, todas as minhas saídas de flip-flops vão iniciar com 0. Vamos lá analisar partindo desse preceito. Se eu dei esse clear inicial, ou seja, eu coloquei o clear igual a 0 e zerei todas as saídas, eu tenho que inicialmente, no meu exemplo, o Q0 é igual a 0, o Q1 é igual a 0 e o Q2 também é igual a 0. Ou seja, todas as minhas 3 saídas vão ter o seu valor zerado aí devido ao clear. Lembrar também, como a gente já tinha citado, que o T aqui está ligado ao 1. Todos os T's estão ligados ao nível lógico alto. Toda vez que eu tiver uma borda de descida, o valor de sua saída será invertido. Ou seja, se estiver com 0, vai para 1. Se estiver com 1, vai para 0. Primeiro eu irei identificar no meu clock, ou seja, esse clock está entrando aqui, esse do gráfico, está nessa entradazinha aqui. Vamos analisar os pontos onde eu tenho a minha borda de descida, que é o que me interessa aqui, porque ele é acionado pela borda de descida. Você ter esse ponto, esse outro, esse também. Então, como é que vai funcionar? Toda vez que eu tiver esse símbolozinho aqui, toda vez que eu tiver essa borda de descida, o que tem em Q0 muda. Se tiver em 0, vai para 1. Se tiver em 1, vai para 0. Simples assim. Então, não teve nenhuma alteração aqui do início até minha borda. Chegando na borda, o que é que eu faço? Inverte. Inverte o quê? Inverte o Q0. Ele não estava com 0 aqui, devido ao clear. Então, agora ele vai para quanto? Vai para 1. E vai se manter em 1 até a próxima borda. Chegando nessa próxima borda, vai fazer o quê? Inverter, devido o T ser igual a 1. Então, se na minha saída está lá com 1, eu vou passar para quanto? Inverte, 0. Aí ele foi lá para o nível lógico baixo. E assim permanece até a próxima borda. Chegando na próxima borda, o que é que faz? Inverte também. Está em 0, vai para 1. E permanece. Chegou na próxima borda. Inverte, foi para 0.
Próxima borda. E assim por diante. Pronto. Terminei de analisar o primeiro flip-flop, ou seja, apenas a saída aqui Q0. Percebam que ela foi invertendo a cada borda de descida. Ou seja, quem era a entrada de clock era o clock externo. Terminei o primeiro flip-flop. Vamos olhar para o segundo. Esse segundo flip-flop, que a saída dele é Q1, como é que ele vai funcionar? Eu vou iniciar com 0, devido ao clear, que a gente tinha acionado no início, e vou agora olhar para o clock. Quem é a minha entrada de clock? É esse Qzinho. Quem é esse Qzinho? Q0. Onde está ele aqui? Ó? Aqui, não é não? Ou seja, ao invés de eu olhar para o clock externo, como a gente fez com o primeiro flip-flop, agora eu olharei para o Q0, que vai ser a entrada de clock aqui do Q1. Lembrando mais uma vez que como o T está igual a 1, sempre que eu tiver uma borda de descida em Q0, Q1 será alternado. Será alterado aí do 0 para 1 ou do 1 para o 0. Vejamos, onde tem uma borda de descida agora em Q0. Eu vou ter aqui novamente, ó, outra borda de descida. Borda de subida, borda de descida, borda de subida, borda de descida. Então quer dizer que nessa subida não muda nada em Q1? Isso, não muda nada. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou continuar em 0 enquanto não tiver a borda de subida ou a de descida. A de descida, né? Olha aqui a primeira. Aí eu pergunto, quanto é que tinha em Q1? 0. Então vai para quanto agora? 1. E permanece. E vem. Opa! Outra borda de descida. Inverte novamente. Saiu do 1, foi para o 0. Continua. Próxima borda. Aqui de Q0. Inverte novamente Q1. Falta Q2. Para o bizu. Q1, olha para Q0. Q2, olha para Q1. Ou seja, a saída do meu flip-flop Q1, ó, agora está na minha entrada de clock. E vai modificar aqui o nosso Q2. Toda vez que eu tiver uma borda de descida, inverte Q2. Então, terminei esse, vamos para esse flip-flop agora. Q2 iniciou por 0 devido ao clear. Chegou nessa bordazinha aqui, não aconteceu nada. Opa! Chegou na borda de descida de Q1. Então, Q2 sairá do 0 e vai para o 1. E assim irá permanecer. Continua, continua. Opa, uma borda, uma reta de subida. Opa, outra borda. Agora sim, é uma de descida. Agora ele vai sair o quê? Do 1, ele vai alternar para o 0. Terminamos. Que circuito era esse mesmo? Era um contador assíncrono de 3 bits. Sim, professor, mas não está contando o quê? Eu não estou vendo nada contando aí. Né? Vamos ver aqui uma coisa. Vamos colocar aqui que valor é esse. Ó. É 0 ou é 1? É 0, não é não? Aqui, 0 também. E nesse outro? 0 também, ó. Só acompanhando essa linha, ó. Tá todos com valor 0, não tá? Sobre essa linhazinha. Mas agora nesse outro, ó. Que valor é esse? 1. Que valor é esse? 0. E esse outro? 0 também, não é assim? Ó, acompanhando essa linhazinha. Faremos agora para todas essas situações, né? Ó, para todas essas linhazinhas aqui, ó. Do meio, né? Ó, na borda de subida, por exemplo, aqui do meu clock, né? Vou numerar todos como 0, como é o caso aqui, ou como 1, que é o nível lógico alto, ou como 0, nível lógico baixo. Pronto, ó, numerei todas as situações. Onde tinha um nível lógico baixo, botei 0. Onde tinha um nível lógico alto, coloquei 1. Ó, foi essas situações. Mas, professor, ainda não estou vendo contar nada, não. Eu só estou vendo que o primeiro é 01, 01, 01, 01, 01.
Estou vendo que o segundo é 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E assim vai. No segundo aqui, no Q2, na verdade, o terceiro flip-flop, tem lá 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 e assim por diante. Ainda não estou vendo contar. Agora, minha gente, vamos ver aqui, ó. Considerando o Q0 o LSB, ou seja, o bit menos significativo, e o Q2 o MSB, que valor em decimal, né? Ou seja, o valor em binário, quanto é ele em decimal, né? Do valor em binário 000, que valor é esse em decimal? É 0. Agora, qual é o valor? Você tendo isso aqui como um bit mais significativo, ou seja, 001, né? Ó, que é o menos significativo. Ou seja, aqui é 000, aqui já é 001. Próximo aqui, ó. Esse daqui já é quem, ó? 0, que é o mais significativo. Depois 1 e depois 0, que é o menos significativo. Agora vamos para o próximo. 011. 011. Olha lá, terminei. Agora vamos fazer outra coisa. Esses números que estão em cima estão na base 2, ou seja, são números binários. Agora esses valores binários, na notação lá da base 10, quanto seria? Na base 10, 000 é 0. 001 é 1. 010, 2. 011 é o 3. 100, 4. E assim, ó, por diante. Aqui eu vou ter o 6. E 111 é o 7, que é o maior número com 3 bits. Não é assim? E quem é o próximo? 000, que é em quanto em decimal? 0. O que foi que aconteceu aqui, minha gente? Ele está incrementando, ó, o valor em binário. Respectivamente, aqui eu vou ter um acréscimo do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí houve o tal do estouro, né? Ele saiu do 7 e foi para quanto? Para 0. Estão percebendo que esse circuito está contando a quantidade de pulsos que eu tenho aqui na minha entrada de clock. Por isso é um contadorzinho de pulsos que a gente está chamando, né? Ó, eu contei o primeiro clock, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele não consegue contar mais do que 7, voltou para quanto? Para 0. Entendido? Ou seja, ele está contando a quantidade de pulsos lá de entrada do clock. E ele está indo aí do 0 até o 7, que é o máximo que ele consegue contar, porque ele tem apenas 3 bits. O contador anterior tinha apenas 3 flip-flops, ou seja, eu conseguia contar do 0 até o 7, que é o maior que eu consigo contar com 3 bits. Já esse eu tenho 4 flip-flops T, ou seja, 4 bits para eu trabalhar. Então ele consegue, ao invés de 0 a 7, provavelmente ele vai contar do 0 ao 15, não é isso? Pode ver até que não coube, ele não conseguiu nem zerar, não chegou nem ao número máximo dele aqui no meu gráfico, né? Mas o comportamento pode ver que é semelhante. Ou seja, o Q0 alterna toda vez que eu tenho a borda de descida no clock. Q1 alterna toda vez que eu tenho a borda de descida no Q0. Q2 quando tem Q1. E o Q3, que é o novo aqui, que não tinha, né? Ele só vai ter a sua forma, o seu nível lógico, alterado na borda de descida lá de Q2, lá na frente, ó. Aí sim ele sai do 0 e vai para o 1. Nesse que a gente acabou de ver, como eu tenho lá 4 saídas, né? 4 flip-flops, ou seja, 4 bits para se trabalhar, tendo que inicialmente eu tenho lá 0, 0, 0, 0, ou seja, que todos foram limpos devido ao clear igual a 0, ele colocou todas as saídas iguais a 0 inicialmente. Na primeira descida de clock, o Q0, que era o primeiro flip-flop, foi para 1. Na segunda descida de clock, ele foi para o 0.
Foi para 1, foi para 0 e vai ficar fazendo isso. Já o segundo flip-flop, ele depende de quê? Da descida do primeiro. Ou seja, ele vai ficar 0, mas como o primeiro flip-flop ele saiu do 1 foi para 0, ou seja, uma borda descida, ele inverte. Foi isso? Ó, saiu do 0 foi para 1. E se manteve até a próxima mudança de 1 para 0. E vai ficar fazendo isso. Veja também que o Q2 ele permanece em 0 até que Q1 muda de 1 para 0. E assim sucessivamente. No primeiro circuito, ele só contava até o 7 e depois voltava para o 0. Aqui ele vai contar 4 bits, com os 4 bits. Ou seja, no 16ª borda de descida do clock, ele vai voltar para o 0. Ou seja, ele conta do 0 até o 15, porque 15 é o maior número aí com 4 bits. Por exemplo, aqui, ó, podemos ver que nesse primeiro clock aqui, ó, que é o nosso clock, ele tem um períodozinho que vai ter aqui 2 quadradinhos, né, não é? Digamos que esse quadrado aqui fosse de 1 milissegundos, então o período do clock aqui seria 2, né? 2 milissegundos e assim por diante. Se a gente contar agora no Q0, ao invés de 2 quadradinhos, 2 espaços, agora eu terei 1, 2, 3, 4. Ou seja, se fosse lá com milissegundos, aqui já seria 4 milissegundos. Né? Ou seja, o clock com um período de 2 milissegundos, o Q0 com o dobro dele, ou seja, 4 milissegundos. Já o Q1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Né? Ou seja, o dobro de Q0. Ou seja, podemos ver também que ele está como se estivesse dobrando o quê? O meu período. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, ele saiu lá de 2 quadrados, né? Para 4, depois para 8, depois para 16. Ou seja, a cada flip-flop desse, eu estou aí dobrando o período de tempo. O período aí do meu sinal de saída. Como a frequência é 1 sobre o período, ou seja, a frequência é o inverso do período, temos um divisor de frequência por 2 a cada flip-flop. Ou seja, quando o período dobra, a frequência divide-se por 2. No caso do exemplo, temos um contador de 4 flip-flops. Consequentemente, os seguintes frequências serão disponíveis. Fs, que é a minha frequência de saída, é igual à frequência de entrada sobre 2 elevado a n. O n aqui é o número de flip-flops. Por exemplo, caso a frequência de entrada seja de 16 kHz, como eu tenho 4 flip-flops, eu farei 2 elevado a quarta, que é 16, ficará 16 sobre 16, não é assim? Ou seja, a minha frequência de saída seria 1. Ou seja, se a frequência de entrada for 16, e no caso eu tiver 4 flip-flops, como foi o exemplo, eu teria 16 sobre 16. Ou seja, a frequência de entrada seria 16 e a saída 1, que seria 16 dividido por 16. Percebam aí, como eu falei, que a frequência está sendo dividida por 2. Ou seja, se na entrada aqui de clock eu estiver com um sinal de 1 kHz, eu vou ter o que aqui em Q0? Eu teria 1K dividido por 2, ou seja, 500 Hz. Já em Q1, eu teria lá 250 Hz. Assim, se minha entrada, como a gente falou, fosse 1K, kHz, na minha saída Q1, Q0, eu teria lá os meus 500 Hz. Em Q1, 250 Hz. E assim por diante. Mesma coisa acontece lá com o período. Só que ao invés de dividir por 2, ele é multiplicado por 2. Ele é dobrado a cada saída aí do meu flip-flop. Muito obrigado por assistir até aqui.
Espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e tirem as dúvidas. Até a próxima aula!